Olá, seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Marque, diretora do Descomplicando Inglês Jurídico e fundadora também da empresa. Todo mês a gente faz pelo menos um webinário com uma pessoa incrível, com uma ideia incrível. E nesse mês eu convidei o Euclides. A gente se conheceu semana passada, há uns 10 dias. Eu fiquei doida com a tecnologia que ele criou. E aí resolvi convidá-lo. Ele já vai se apresentar também para vocês. O Euclides, ele é advogado de formação e manja tudo de tecnologia, programação, é super nerd e tal. E ele fundou uma empresa, uma Lotec, com base, que tem como base a jurimetria. Jurimetria, até para nós, advogados formados, fora os que têm essa pegada tecnológica como o Euclides, é uma palavra que a gente, cara, o que é isso? What the hell are you talking about? Então, por isso que eu coloquei até lá no título, né? Jurimetria de comer, porque é algo que não. O Euclides tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu já leio sobre jurimetria há alguns anos, 3, 4 anos que eu me lembre, mas assim, ainda não entendo praticamente nada. Eu só tenho um conceito muito amplo disso. E o direito, ele sempre foi e ainda é muito tradicional, muito quadrado. Então, por exemplo, as pessoas entram na faculdade de direito porque não gostam de matemática, né? Porque não gostam de programação, não entendem nada de programação. E aí quando eu fiz faculdade de direito, me formei em 2006, pela minha idade, eu dava aula de inglês e fazia direito, mas as coisas não se conectavam. As coisas nunca se conectaram. Eu vim conectar o direito com o inglês e o inglês jurídico faz 5 anos, 6 anos, quando eu comecei. Então, a tecnologia está muito envolvida com o direito hoje, a programação, as línguas, né? As outras línguas, o inglês principalmente. Então, Euclides, eu queria que você, em primeiro lugar, queria te agradecer por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco tanto da sua formação quanto da sua experiência, e contasse um pouco para a gente sobre a Juit, que é uma coisa sensacional, e o que é jurimetria, como é que vocês estão fazendo isso. E depois eu queria também que você falasse para a gente como é que você vê os rumos do direito com tecnologia. A Claro. gente vai perder o emprego como advogado? Vocês vão programar alguma coisa aí para ter o advogado aqui no software, tal, tal, tal? Então, fica à vontade. Para quem está participando, o Euclides vai falar por 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat, por gentileza, para a gente não interromper. E aí eu vou fazendo a curadoria e ao final, quando ele terminar de falar, aí eu faço as perguntas para ele. Pode ser assim, Euclides? Claro, claro. Então tá bom. Então, Fica à vontade, a gente se fala daqui a pouco. beleza. Bom, meu nome é Euclides, eu sou graduado em Direito. Na verdade, eu não sou advogado, né? Aí já começa. Eu sempre gostei bastante de tecnologia, então, na época da faculdade eu prestei aí Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Direito. E aí eu acabei optando por Direito depois de passar em Direito em Sistemas de Informação, mas eu sempre procurei, dentro da faculdade de Direito mesmo, um mix aí com a tecnologia. Né? Então, eu entrei na faculdade em 2006, saí em 2010, e aí, quando eu saí em 2010, eu já estava trabalhando com Direito e Tecnologia há mais ou menos uns 2 anos. Né? Eu encontrei um escritório de Direito Eletrônico, na época ainda não era nem chamado de Direito Digital, né? E aí eu fui fazer estágio lá, fiquei um tempo, e aí, logo depois que eu me formei, eu fui demitido de lá, nunca tive muita pegada de escritório assim, né? Então eu comecei eu consegui me ver livre para atuar em outra área de forma mais tranquila, assim, né? Então não tinha mais aquela obrigação com o direito, então eu abri um blog para falar sobre tecnologia e caí. O pessoal de uma agência de publicidade viu meu blog e eu acabei indo trabalhar numa agência de publicidade com monitoramento e métrica em mídia social, né? E aí minha paixão pela parte de tecnologia começou a ficar mais latente
eu comecei a trabalhar só com dashboards, então Google Analytics, Facebook Insights, Twitter Insights, tudo que tinha de analytics de mídia social, eu acabava fazendo ingestão desses dados e fazendo análise para conseguir planejar campanhas de marketing melhor. Então, qual canal que está performando mais, quais são os horários que as postagens têm mais engajamento, etc. Né, isso lá para 2000, eu comecei a fazer isso em 2011, e aí eu fiquei 2 anos e meio depois, eu acabei, nesse meio tempo eu desisti mesmo do direito, então eu estava prestando a OAB e um dia antes da segunda fase eu acabei optando por não fazer a prova, porque eu não queria advogar. E aí, enfim, eu acabei pivotando completamente até que o escritório que eu trabalhei me chamou de volta para retornar lá para montar uma área de análise de dados jurídicos, né? E aí eu achei a proposta bem interessante. Na verdade, no início tinha monitoramento e métrica em mídia social com viés jurídico. Então, a gente começou ali a trabalhar em âmbito eleitoral e depois expandiu a carteira para fazer até monitoramento de produto falsificado dos nossos clientes, por exemplo, em marketplaces e perseguir quadrilha virtual e etc. Então, começou a expandir bastante, né? E aí eu vi que tinha aí um casamento muito feliz e depois de alguns bons anos aí frustrado com o direito, eu consegui me ver feliz com a matéria pela primeira vez em algum tempo. Né? E que bom que hoje em dia é um assunto bastante popular, porque eu sempre gostei muito do direito material, né? Eu sou uma lástima em processo, sempre fui. Se perguntar o prazo de uma contestação para mim, nem na época da faculdade eu sabia, né? Mas direito material, a parte mais filosófica e tal, eu sempre gostei bastante. Então, eu saí do escritório porque eu queria produtizar serviços, né? E até por limitação do código de ética da OAB, os escritórios, eles são em tese vetados de criar produtos, eles têm que fazer prestação de serviço. E aí eu saí porque eu recebi um convite de um fundo de investimento para atuar com direito creditório, né? Então a ideia era montar uma tecnologia de coleta de dados de centenas de milhares de processos para ver onde tinha precatório para comprar e oportunidade de investimento. Né? Fiquei uns 5 meses só, mas aí eu acabei me desligando de lá para tocar a Juit com o meu sócio, que eu conheci no MBA em Big Data, que eu fiz em 2014. Né? Então, eu fiz Direito, finalizei em 2010, e depois eu fui estudar mais a fundo a parte de tecnologia em 2014, fiz o MBA em Big Data, e aí comecei a entender um pouco mais de tecnologia, né? Um pouco mais no campo teórico. E aí, enfim, a gente resolveu aí largar nossos empregos para tocar a Juit. Então, é uma área que eu tenho conhecimento tanto na área de tecnologia como de direito, de tecnologia bem menos, né? Porque, enfim, eu fiz um MBA, mas aí eu vim, a ideia da Juit surgiu porque eu almoçava cada dia com uma pessoa ali no escritório. A minha equipe basicamente era só eu, né? Era eu equipe, então eu não tinha aquilo do almoço da equipe. Eu ia almoçar cada dia com uma equipe, e aí o pessoal sempre estava procurando é difícil encontrar jurisprudência, é difícil saber padrão de julgamento de acordo com o juiz, eu quero saber como é que esse assunto é julgado no tribunal tal, comparando, sei lá, Rio Grande do Sul com São Paulo, e a dificuldade que é de fazer isso, né? Só que hoje em dia a gente tem muita tecnologia acessível, né? Para a gente conseguir fazer ingestão dos dados de forma massiva, processamento, análise. E aí eu comecei junto com o Márcio, a gente começou a desenvolver uma plataforma de jurimetria sob assinatura. A jurimetria até hoje, ela é um fenômeno que ela é muito operada por meio de consultoria, né? E a nossa ideia é produtizar isso para dar escala para esse tipo de análise, visto que que o Brasil tem mais de 93 tribunais, né? Você acha que 92, 93, fora os órgãos que têm jurisprudência, que são, enfim, entidades autárquicas. Então, você tem agências reguladoras, você tem a Receita Federal, você tem o CAD, você tem o Bacen, né? E o quão difícil e disperso esses dados estão em vários sites, tem coisa que você quer consultar que está no livro, e aí tem o portal de legislação do Senado, mas daí também tem a legislação, por exemplo, se você vai ver regimento interno, você tem que entrar no site do tribunal,
e quanto tempo o advogado não gasta, né? Tipo, simplesmente para dar uma resposta de é viável de fazer isso, não é viável de fazer isso. Então a gente veio para resolver esse problema e aí a gente aposta pesadamente em tecnologia e para isso a gente precisa primeiro falar um pouco do panorama do judiciário brasileiro, né? Então, segundo o Justiça em Números aí, o relatório do CNJ, a gente teve 78 milhões e 700 mil processos em trâmite no ano de 2018, que é o último relatório, o ano base 2018, e a gente teve 32 milhões e 400 mil sentenças terminativas proferidas, né? Aí eu fiz um cruzamento básico uma vez aí de como que seria, como que evolui o número de processos de acordo com o número de acordo com a população brasileira, né? E se a gente vai ver, por exemplo, acho que eu consigo compartilhar minha tela aqui rapidinho, mas aqui se a gente for ver, fazer um comparativo disso, a gente vai notar que ao passo que o Brasil teve um crescimento de população aí de 194 milhões para 210 mil, os processos em trâmite cresceram de 60 para 78. Então, a população cresceu quase 8% e os processos cresceram 30%. Né? Então, assim, o brasileiro, por natureza, ele é bastante litigioso. Ele gosta de uma treta, né? Qualquer coisa eu vou te processar, tem briga de condomínio, tem... enfim, a gente é litígio por causa de absolutamente tudo. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante nesse relatório do CNJ, que fala que mesmo que não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a produtividade dos juízes, né, seriam necessários aproximadamente 2 anos e meio para julgar tudo que está em andamento. E aí você tem esse conceito do tempo de giro de acervo, que ele é extremamente problemático, né? Porque a gente vai sempre correr atrás do rabo. Cada vez mais você tem uma população que cresce, um número de processos que cresce, e o judiciário não consegue acompanhar a quantidade de demanda das pessoas. Né? Lembrando que a prestação jurisdicional é aí o componente mais importante da justiça. Então, como que você resolve isso? Né? Você precisa de análise de dados em massa, né? Para resolver alguns problemas, para anotar aí, por exemplo, para criar súmula, para criar orientação jurisprudencial que consiga atingir diversos julgados, diversos processos de uma só vez. Né? Porque senão a gente fica sempre na lente do depende, né, do direito, depende disso, depende daquilo, sendo que muitas ações têm a mesma causa de pedir, têm a mesma fundamentação jurídica, os fatos são muito semelhantes, e você pode sim julgar algumas coisas com volume para ir desafogando um pouco os tribunais e diminuir aí esse tempo de giro de acervo. Então, acho que quando a gente começa a procurar soluções para resolver isso, a gente invariavelmente cai na jurimetria, né? E aí a gente começa a falar sobre análise de dados dentro do direito. E eu acho que a primeira coisa que é interessante falar aqui é colocar primeiro a definição acadêmica mesmo do conceito de jurimetria, né? Então, quem trouxe esse conceito para o Brasil foi o professor Marcelo Guedes Nunes, que ele é professor da PUC. Né? O cara é fantástico. Isso nos Estados Unidos aí já tem mais ou menos entre 50 e 70 anos aí de prática, né? Já se fala muito de jurimetria lá há mais tempo, como se fala de econometria, lá também se fala de jurimetria. Então, embora a gente esteja falando de um direito social, é possível você fazer análise medindo o volume de dados. E a definição, né, catedrática aí é a disciplina do conhecimento que utiliza metodologia estatística para investigar o funcionamento de uma ordem jurídica. Então, basicamente, ela visa explicar como que o direito funciona, né, sendo desenvolvida por meio de inferência. Então, você, quando você vai aplicar a jurimetria, você tem que se despir de todas as suas certezas. E aí já vem o primeiro passo de dificuldade aí do advogado, né? Porque muitas vezes ele atua com, por exemplo, revisão de contrato há 10 anos, né, principalmente aí, sei lá, no Tribunal de Justiça do Estado que ele está, e ele tem plena certeza que ele sabe como vai ser julgado porque ele trabalha com isso há 10 anos. Né? Só que
o direito ele muda muito conforme, como ciência social, ele muda muito rapidamente, né? Então ele acompanha muitos hábitos sociais. E quando a gente pega a atuação de um advogado, se ele tiver analisado, por exemplo, se ele já tiver atuado em 10 mil processos, a gente vai ver que ele atuou em muito pouco perante o que existe no tribunal. Um tribunal que tem aí mais ou menos 30 milhões de decisões sendo proferidas todos os anos, né? Ele tem uma análise muito enviesada. Então, como que a jurimetria pode auxiliar o advogado, né? Primeiro, a gente tem que ressaltar aqui que a finalidade dela é aumentar o nível de segurança jurídica e diminuir a incerteza, né? Então, quando um cliente procura um advogado, ele chega com uma pergunta, ele fala, olha, meu problema é esse, eu quero saber se eu posso fazer isso, se eu posso deixar de fazer isso, ou o que eu tenho que fazer. E essa pesquisa, essa resposta que o advogado precisa dar, ela é baseada numa pesquisa muito complexa, né? Então, a gente fez uma pesquisa com alguns usuários e a gente viu que, em média, o advogado gasta aí 32 horas por mês fazendo pesquisas em fontes descentralizadas. Fontes descentralizadas são 5 abas no navegador para fazer consulta em site dos tribunais, mais site do Planalto, mais eventualmente um regimento interno quando está falando de regra processual. Aí ele está com 2 livros aqui na escrivaninha, um e-book aberto, e tudo isso consome muito tempo, né? Então, a nossa ideia é permitir, qualificando o dado que está dentro do tribunal, permitir o que a jurimetria pede de conjunção de método e objeto. Então, a conjunção de método, o que é o método? O método é a estatística, né? A metodologia estatística para você analisar um determinado fenômeno, e o objeto é o direito, né? O direito, não o direito que está redigido na lei, mas o direito que é aplicado no dia a dia. Então, é o direito que está na sentença, é o direito que está no acórdão, ali é o direito que está sendo praticado, porque ele sim, a jurisprudência é uma das fontes do direito e a jurimetria se faz em cima disso, né? Então, eu acho que é legal a gente falar também de metodologia estatística aqui, né? Eu estou com uma cola aqui no meu monitor do lado, só para não perder o roteiro, mas quando a gente fala de metodologia estatística, a gente tem 7 passos, né, que a gente tem que seguir. Então, primeiro a gente faz a definição de um problema, né? Então, assim, você tem que escopar que dor que você deseja eliminar com essa análise. Então, pode ser como é julgado rescisão de contrato por inadimplemento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho que delimitar o quão longe eu vou, né, e o quanto que eu não posso deixar de abranger. Posteriormente, a gente faz um planejamento. Então, a gente elabora como que a gente vai fazer esse levantamento de dados. Então, assim, dado o problema que você quer fazer com o corte temporal dos últimos 5 anos, eu preciso me planejar para fazer essa coleta com um recorte de 5 anos. Eu vou colocar ali, sei lá, eventualmente os robôs para fazer uma coleta só, para fazer a coleta durante 2 semanas, depois durante XYZ tempo eu vou fazer a parte de limpeza dos dados, etc. Então entra todo o planejamento de janela de tempo, do que vai ser usado em termos de algoritmo, de metodologia, né? E aí depois você vai para a parte de coleta de dados. Essa parte é bem chata, né? Tem pouquíssimas pessoas que adoram fazer isso. Para nossa sorte, no nosso time tem algumas pessoas assim. Mas a parte de coleta de dados envolve você desenvolver os robôs que vão entrar nos tribunais. E aí, eventualmente, os tribunais vão colocar um desafio de CAPTCHA, ou eles vão limitar pelo IP da sua máquina o número de requisições que você pode fazer, ou eles vão mudar o layout da página e o seu robô que está programado para pegar os campos, né, como se tivesse coordenada XY, ele não vai conseguir mais pegar. Então, tudo isso, você tem que ter uma manutenção dessa estrutura de coleta, que é bastante trabalhosa, e é por isso que a gente não recomenda ninguém desenvolver isso do zero, né? A gente desenvolveu porque nós somos uma empresa de tecnologia, o nosso core é fazer isso. E aí, depois você entra numa outra parte que também é bem espinhosa, que é a limpeza do dado. Então, se você apresenta o dado logo do jeito que você coleta, você vai ver que tem muito problema ali, né? A gente tem tribunal, por exemplo, que eles escrevem, está lá no site do tribunal, decisão monocrátrica.
e tem outros tribunais que escrevem de forma correta a decisão monocrática, né? Então você tem que corrigir não só erros ortográficos, mas eventualmente você tem que analisar contexto para tirar algumas coisas que vão acabar sujando o seu dado. Então vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava analisando um dataset, um conjunto de dados de acho que eram umas 120 mil decisões, mais ou menos, e eu estava consultando o valor médio de condenação, né? E aí, quando eu vi, tinha um número que a gente chama de outlier, né, em estatística, que o outlier ele é um desvio muito alto da média ali, né, da mediana. Então, quando eu fui ver, era uma ação que tinha um valor de acho que 10 bilhões, alguma coisa assim. Né? Quando eu fui ver, era uma decisão de 1990, 88, sei lá, era bem antiga. E aí, assim, a ferramenta que eu utilizava na época, ela não colocava qual que era a moeda, ela só colocava qual que era o número do valor. Né? Então, quando eu fui ver, tipo, putz, era outra moeda, era aquelas moedas que você precisava de 500 mil, sei lá, cruzados nossos para comprar uma bala, né? Então, 10 bilhões, se você fosse converter, não era nada muito fora do que a gente estava vendo. Então, essa parte de limpeza de dados é muito importante para não prejudicar a análise. E depois você tem que fazer a apuração, onde você organiza e cria esses agrupamentos que permitem você fazer contagem. Então, eu vou agrupar por tribunal, eu vou agrupar por câmara, eu vou agrupar por assunto, eu vou agrupar por classe, para você começar a conseguir fazer essas contagens e essas análises. Por fim, você faz a apresentação desses dados, né? E aí é uma coisa muito visual mesmo, e aí você tem componente gráfico adequado para cada finalidade. Então, se você quer apresentar uma comparação, você tem um componente gráfico adequado. Nem tudo, pizza e barra nem sempre vai servir. Pizza e barra vai servir para tudo, né? Tem outros componentes que você pode estudar, e eu posso até depois mandar aí para o pessoal algumas colas, né, de algumas outros tipos de visualização. E, por fim, você faz análise do dado. Então, você vai estar com o dado limpo, organizado, com a definição do problema muito bem escopada, e aí sim você vai fazer essa análise. Só que essa análise você tem que saber que ela atende um determinado contexto. Então, no caso que a gente falou aqui, eu estou analisando revisão de contrato no TJ de São Paulo de 2015 para frente, sei lá. Né? E a partir disso e tem muito isso também da questão da inferência. Né? Você faz a inferência com base nesse escopo. Então é errado você superlativizar isso daí, você relativizar para falar, olha, o tribunal julga assim. Não, nessa janela de tempo o tribunal julga de determinada maneira. Né? E aí a gente faz uma diferenciação também de jurimetria para Legal Analytics, porque a jurimetria ela é em cima de análise de mérito de decisão, né? Análise de mérito dos processos. Então, sendo que o Legal Analytics ele é mais abrangente. O Legal Analytics ele é em cima de processo. Então, por exemplo, para a gente na Juit, a gente não está focado muito em Legal Analytics. Assim, a gente vai mais no mérito da questão mesmo. A gente não quer saber, por exemplo, quantas audiências foram designadas no processo. Isso não é o nosso foco. O nosso foco é saber qual foi a fundamentação jurídica que levou ao provimento ou ao não provimento de determinada ação em determinada janela de tempo em dada Câmara de um Tribunal de Justiça específico. Né? Isso a gente consegue fazer. E aí, você tem diversas aplicações práticas. Então, a gente pode começar falando primeiro do óbvio, que é criar estratégia jurídica, né? Então, eu vou fazer pensando num departamento jurídico, né? Eu vou fazer uma política de acordo aqui para reduzir o valor médio de condenação, porque eu vou, enfim, pagar uma indenização, tipo um valor maior e vou liquidar uma determinada, uma carteira grande de processos, né? Essa é uma estratégia. Outra aplicação prática é você fazer, por exemplo, prospecção de novos clientes. Então, o advogado, vamos supor agora você aí no meio da crise, pensando em como que você pode aumentar a demanda, né? E aí, assim, já é até um disclaimer de um negócio que eu ia falar mais para frente, assim. A gente tem conversado com muitos advogados, mas a gente fala com mais ou menos uns 4 ou 5 escritórios por dia, né? No último mês a gente conversou com bastante gente.
E é engraçado que, assim, para o advogado, a crise, obviamente, ela é ruim, porque vem uma mudança de cultura muito grande, tem muitos escritórios que durante anos falavam que trabalho remoto não dava certo, né? Porque o direito é isso, porque o direito é aquilo, e hoje em dia estão funcionando 100% remoto, né? Mas só imagina a quantidade de problema jurídico que está acontecendo, como, por exemplo, rescisão de contrato, né? Cancelamento unilateral, por inadimplemento, por revisão de valor, por, enfim, novas regras trabalhistas com as portarias que estão baixando, com as medidas provisórias, etc. Então, depois da crise, você imagina o quanto que o advogado vai ter de trabalho para conseguir conduzir toda essa demanda de gente que vai atrás de advogado, né? Então, assim, a parte de jurimetria e legal analytics, ela, mais do que nunca, ela vai ser necessária, porque você vai precisar conduzir cada vez mais as suas estratégias jurídicas com base em dado, né? Então, assim, por que eu vou adotar essa estratégia aqui se em 60% das vezes, quando a fundamentação é essa, existe um não provimento, né? Então, assim, você conseguindo ter essa visão, né, você traça estratégias muito melhores. Eu sinto muito, mas vocês vão lidar com um pouco de matemática daqui para frente, né? Euclides, deixa eu te interromper um minuto, com licença. Você vai mostrar aquela tela maravilhosa que você me mostrou em algum momento? Sim. Tá bom, beleza. Vocês vão ver que é a coisa mais maravilhosa do planeta, tá bom. Então, assim, quando você define esse tipo de estratégia, você tem esse tipo de poder, né, de ver tudo, você fala assim, caramba, você começa a desconstruir alguns pré-conceitos que você havia concebido com a sua atuação, né? E você também começa a ver algumas coisas bastante curiosas, assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, sem citar tribunal, nem câmara, nem nome de juiz, mas a gente tem todo um pipeline de enriquecimento de dados em que nossos robôs vão no tribunal, coletam a decisão, aí ele passa por uma camada de enriquecimento para a gente fazer um negócio que a gente chama extração de entidades. Então, é o NR, reconhecimento de entidades nomeadas, né, tecnicamente falando. Então, assim, o que é uma entidade? Um juiz é uma entidade, um assunto jurídico é uma entidade, um tipo de documento, né, se é sentença, se é acórdão, é uma entidade, uma comarca, uma vara, tudo isso são entidades. Então, a gente tem algoritmos, uma camada de processamento aí que enriquece esse dado, vai extraindo e declara quais são as relações entre essas entidades. Então, se você perguntar para o nosso banco de dados, por exemplo, quantas ações de consignação e pagamento em imóvel alugado o juiz fulano de tal, da 35ª Câmara do Tribunal de Justiça tem, a gente consegue responder isso com 3 cliques, porque a gente nomeou as entidades antes e mapeou e deu para vocês filtrarem, né? Então, a gente vai mostrar isso na prática, como que funciona, né? Mas aí, voltando um pouco para o que eu estava falando, depois que a gente faz isso, um dos nossos desenvolvedores falou, cara, eu acho que deu problema aqui, eu acho que deu problema no pipeline aqui, porque tem muita decisão duplicada aqui, tem 40 decisões com o mesmo texto, então deve ter ocorrido algum erro. Aí eu falei para ele, falei assim, rapaz, não seja tão inocente, né? Dá uma olhada no nome da parte, assim, né? Não é 100% igual a decisão. Dá uma olhada no nome da parte. Eram partes diferentes, com uma decisão que tinha lá suas 5, 6 laudas, no Ctrl+C, Ctrl+V, sem dó, assim. Fundamentação jurídica, valor de condenação, absolutamente tudo. Basicamente, assim, o que o juiz criou foi uma súmula sem ser uma súmula, né? Ele foi ali sentenciando no Ctrl+V e você consegue ver isso de forma muito clara, né? Porque você faz uma busca, daí você vê
essa busca, você coloca um parágrafo de texto ali, voltam 40 documentos, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. E você consegue ver essas coisas, eventualmente você consegue ter um poder de contestação maior, né? Então a gente dá o número dos processos de todas essas ações. Então você começa a ver e você fala, poxa, mas espera aí, esse caso não é tão parecido com o meu, por que foi julgado no Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Então, o que a gente dá é a possibilidade de você analisar dados de forma massiva. Né? Então, como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, para praticar a jurimetria, você precisa de dado, muito dado. Né? Quanto mais dado, melhor. Dado é legal pra caramba. Coletar dado é meio difícil, mas enfim, é isso que você precisa. E daí, enfim, depois você tem as camadas de processamento, que eu não vou entrar muito aqui no detalhe técnico, porque acho que nem é muito o condão da conversa, porque poderia falar de bancos de dados estruturados, não estruturados, forma de armazenamento e etc. Se vai puxar o dado pela API, se vai desenvolver robô, mas enfim, isso daí quem tiver até a fim de uma conversa mais técnica, eu adoro conversar sobre essas coisas. Então, no final eu vou deixar meu e-mail e daí a gente pode combinar outras conversas. Mas quando a gente entra com a parte de processamento de dados, que entra muito no que a gente fala sobre limpeza e apuração. Então, a limpeza e apuração dos dados, lá, que é o quarto e o quinto passo da metodologia estatística, a gente consegue utilizar hoje em dia alguns algoritmos super avançados, né, de processamento de linguagem natural, com um custo relativamente baixo, porque as tecnologias hoje em dia são mais acessíveis. Né? Então, por exemplo, qual que é o foco da entidade do processamento de linguagem natural? Extrair essas entidades que a gente estava conversando. Né? Então, a gente tem, você pode, por exemplo, treinar uma base de dados, né, com anotações, que a gente chama, né, e aí isso é um trabalho manual mesmo. Isso é uma coisa que leva tempo, capital humano, né? Você precisa de gente, você precisa de tempo, e aí você vai manualmente classificando as entidades, vai ensinando vai anotando isso, né? E depois você pode subir num modelo de machine learning que você fala, olha, se você vê alguma coisa semelhante com isso, pode classificar como sendo, por exemplo, o nome de juiz. Se você vê alguma estrutura parecida com um nome que tem na frente, por exemplo, o termo ministro ou ministra, ou desembargador, ou magistrado, ou MM, né, de meritíssimo, etc., você classifica como juiz. E daí a gente extrai essa entidade e continua trabalhando. Então, processamento de linguagem natural, hoje em dia, é extremamente importante, é por isso que se fala tanto, esse é um dos motivos que se fala sobre inteligência artificial na área do direito. Né? E aí é legal a gente ressaltar que inteligência artificial é uma área do conhecimento em que você tem dentro disso machine learning e dentro disso você tem deep learning. Então, tem até algumas coisas que a gente vem testando. Bruno, eu cheguei a te mostrar, eu não lembro, se eu te mostrei o Barbosinha, o nosso bot. Não, você só me mostrou aquela tela de busca. Tá, legal. Então, uma das coisas que é legal você fazer, por exemplo, com jurimetria, vou mostrar aqui um teste que a gente estava fazendo internamente de um robô que extrai entidades, né? Depois que a gente já fez todo o trabalho de qualificação do dado, você pode interagir por voz com ele. Né? Já adianto que ainda não está disponível para cliente, a gente vem testando isso, mas é só para vocês terem ideia do que dá para fazer. Então, acho que vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então, peraí, deixa eu aumentar um pouco aqui. Opa! Ó, aqui é um bot em que a gente conversa com ele e pergunta, por exemplo, quantas decisões de habeas corpus tem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? E ele vai respondendo, consultando o banco de dados, entendendo o NLU aqui é o Natural Language Understanding, né, que é compreensão de linguagem natural, e aqui a gente tem o Natural Language Generation, que é geração de linguagem natural. Né? Então, aqui, ó, tá saindo áudio?
Eu acho que Não, não. a gente não está ouvindo, não. Hum, Você tem que, aqui embaixo no Zoom, você tem que colocar a opção compartilhar áudio. deixa eu ver aqui. Aqui nos controles embaixo, Uhum, uhum. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu dar o Stop Video Mute for Remote. Share Computer Sound, acho que é esse aqui, né? Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos ver se agora vai. agora foi. Tudo bem. Acessando Barbosinha da Juite. Olá, eu sou o Barbosinha, um bot que sabe tudo sobre direito, em que posso lhe ajudar? Qual órgão mais tem decisões sobre habeas corpus em 2018? Em 2018, a Quarta Câmara do Direito Criminal foi o órgão judicante que mais julgou o tema habeas corpus. Posso lhe ajudar em algo mais? Quantas decisões o juiz Cardoso Perpétuo tem sobre esse assunto? O juiz Cardoso Perpétuo do Tribunal de Justiça de São Paulo tem 3.676 decisões. E o Fábio Gouveia? Sobre o mesmo tema habeas corpus, o juiz Fábio Gouveia do TJSP tem 3.236 decisões. Posso lhe ajudar em algo mais? Agora precisa encontrar uma jurisprudência. Claro, me diga, qual a área do direito você procura? Direito do trabalho. Entendi. E qual o assunto dentro da área trabalhista você procura? Rescisão contratual. Seguem alguns links. Para chegarmos em um resultado mais preciso. Oi. Deu para, acho que vocês conseguiram ouvir o áudio? Sim, estava perfeito, estava ótimo. Então, assim, essa é uma das possibilidades que você tem de entregar, de resolver uma dor com uma área da tecnologia que vem crescendo tanto e está no modelo acessível, né? Então, a gente tem aí, eu vou passar um pouco, acho que a gente tem mais 20 minutos, eu vou passar rapidinho por um estudo de caso aí que a gente fez aqui na Juit, pensando nisso de rescisão contratual e tal. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a minha tela. Opa, deixa eu voltar aqui para o início. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma busca por contrato, e aí a gente vai juntar a palavra contrato por revisão ou rescisão ou resilição. Então, a gente utiliza, eu já fiz essa busca previamente, né? A gente utiliza alguns operadores parecidos com os do tribunais, o E e O, né? Na verdade, isso é um operador matemático que a gente chama tecnicamente de operador booleano. E aqui, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, são os 2 milhões de resultados que retornam, né? O nosso banco de dados ele já economiza o trabalho de vocês de escrever sinônimo. Né? Então, dentro de contrato, ele também está procurando por instrumento particular e alguns outros termos que a gente fala do nosso dicionário de juridiquês. Né? Mas vamos escopar um pouco mais a nossa busca, porque ninguém no planeta vai ler 2 milhões de decisões para chegar a uma conclusão. Então, a gente também oferece doutrina e legislação aqui, mas eu vou colocar só a parte de jurisprudência mesmo. E aí, vamos supor, se eu quiser ver essas 12 milhões, né, eu posso simplesmente, clicando em visão geral, o que está acontecendo aí no back-end, né? Atrás das cortinas, a gente está computando tudo isso, e aí a gente tem esses 2.212.283 resultados, que são os mesmos dessas decisões aqui. E aí tem análise de mérito aqui já, tem uma linha do tempo, tem uma distribuição por tribunal, por classe da ação, por tipo de julgado. Então aqui a gente tem muita sentença, por exemplo, metade disso é sentença
de primeiro grau, possivelmente do TJ de São Paulo. Né? Vamos filtrar um pouco mais, vamos analisar só contrato de direito do consumidor. E aí, em relação à revisão, rescisão, resilição, eu quero procurar só por inadimplemento. Então, a gente tem aqui um campo de assuntos, em que a gente coloca aqui inadimplemento, inadimplemento, e a gente já saiu de 2 milhões de decisões para 273 mil. Ainda é bastante coisa, mas eu vou focar aqui só no TJ de São Paulo, e eu quero o segundo grau do TJ de São Paulo. Eu não quero analisar tudo. Então, eu vou... deixa eu tirar só a sentença ali. Então, assim, são 14 mil acórdãos. A gente saiu de um cenário de 2 milhões para 14 mil. E aí, dentro desse contexto, o que a gente pode fazer é voltar a processar isso, e dentro dessas 14 mil, a gente sabe que aí, em média, 63% é não provido, né? Esse daqui é uma tela de demonstração, a gente tem alguns outros dashboards em que a gente também explora outros indicadores, mas você já consegue ver, por exemplo, se você quiser só dos improcedentes, depois você pode filtrar mais e ver, por exemplo, por tribunal, por grupo, por turma, por câmara, quais são as comarcas de origem, né, que deram origem aos processos que estão no segundo grau, quais são os juízes que tem um número maior de processos sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu sei que o Salles Rossi, ele é um juiz que tem 330 julgados sobre essa mesma matéria. Né? Talvez seja interessante eu analisar o posicionamento desse juiz, que é o maior especialista no TJ de São Paulo sobre esse assunto. A gente tem aqui uma lista com o número dos tribunais, se você, com o número dos processos, se o advogado quiser consultar. Aqui tem um assunto por ação, né? Então, de acordo com em fase de apelação, os assuntos são inadimplementos e rescisão, e tem também devolução de dinheiro por contrato de compra e venda. Aqui a gente fala de apelação com revisão, aqui a gente fala de AI, né? De agravo de instrumento, e aí tem uma word cloud que ela geralmente aparece aqui, mas demo ao vivo sempre dá pau, né? Então, alguma coisa tinha que eventualmente parar de funcionar, mas enfim, o que a gente consegue fazer aqui é definir, e por exemplo, eu posso querer, eu quero salvar essa busca aqui, né? Então, eu vou salvar rescisão de contrato por inadimplemento no TJ de São Paulo. E aí eu posso carregar essa busca sempre que eu quiser. Então, define o contexto, olha o painel ali, você já consegue ter alguns insights. Então, essa é uma demanda que ao longo do tempo ela vem crescendo, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, terceirização em âmbito trabalhista no TST. Como que é visto a parte de terceirização, não do SUS, né? Aqui a gente já pega alguns assuntos e sugere, mas vamos colocar a terceirização de atividade fim. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 40 mil julgados. Eu já cliquei aqui já, mas enfim. Aqui eu estou acabando com a surpresa, né? Mas vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui 40 mil julgados. Vamos ver só do TST. Outros TRTs aí, no nosso caso, não importam. Vamos supor que a gente está atuando só com tribunais superiores. E aí, por exemplo, desses 38 mil, isso foi um negócio que estava na reforma trabalhista, né? Então, como é que será que isso se comportou depois da reforma trabalhista? Então, a gente estava havendo uma queda nesse assunto nos últimos anos, possivelmente por causa de uma pacificação, mas depois da reforma aí, a gente vê já 2018, 2019, está retomando o fôlego, tinha muita improcedência. Então, possivelmente isso nos anos de 2018, 2019 mudou. Também a gente pode começar a aplicar diversos filtros para a gente ver assim, olha, o índice de procedência é maior hoje em dia, principalmente em sede de acórdão, de despacho nem tanto. Então, eventualmente, se cair com o juiz tal, ele tem tendência a dar um despacho que na análise não é procedente, ou tipo, ele não conhece do recurso, né? Então, você consegue ir fazendo essas análises que aí, geralmente, você... Num passado, demoraria meses com uma equipe
de 5, 10 advogados ou estagiários ou quem quer que fosse para conseguir extrair esses resultados, né? Então, a nossa plataforma está muito focada nessa parte de jurimetria. A gente vem aumentando o acervo cada dia mais. Se vocês assinarem aí para pegar um trial, vocês vão ver que a gente ainda não tem todos os tribunais, mas a gente já tem todos os tribunais superiores. Tem alguns TJs, tipo o TJ de São Paulo, primeiro e segundo grau, tem alguns TRTs também. Então, a ideia é permitir que o advogado entenda padrões, procure julgamentos em massa de forma muito fácil em um lugar só, né? Se eu quiser ver terceirização e atividade fim aqui na parte de... sem ser parte de jurisprudência, ver se a gente tem a gente tem doutrina sobre isso também, né? Então, no nosso banco de dados, você não precisa ir lá no site, em site de editora para fazer a busca. É óbvio que não tem a integralidade das obras publicadas no Brasil, né? A gente tem muita coisa que a gente ainda vê de direito autoral que a Judith tá conversando aí com algumas editoras, mas você começa a conseguir ver aqui, por exemplo, atividade meio, atividade fim, outras formas legais de terceirização, e aí a gente correlaciona a jurisprudência, né, com um foco muito grande em jurimetria, mas sendo uma busca completa para o advogado, a gente também permite que ele consulte doutrina, que ele consulte legislação, para ele ter um lugar único de pesquisa jurídica e economizar aí essas 32 horas por mês por advogado de pesquisa. Então, a gente dá um histórico das buscas que foram feitas, quais documentos ele acessou, você pode compartilhar isso com a sua equipe. Então, aí expandindo já um pouco mais para a parte de jurimetria, falando do nosso software, ele tem essas funcionalidades. Mas, enfim, a jurimetria, que eu vou terminar, que a gente tem 15 minutos, só fazendo um wrap-up aí, um encerramento. A jurimetria é um ramo que combina a estatística com direito para entender um pouco melhor o fenômeno da aplicação das leis, né? Isso é uma coisa que está ajudando muito o escritório e departamento jurídico a baixar o valor de condenação, a prospectar cliente, a entregar mais rápido, a ter um custo operacional mais eficiente dentro do escritório, porque eventualmente uma pesquisa que demoraria aí para o consultivo fazer em 3 semanas, você consegue fazer antes do almoço e entregar, né? Então, ou você aumenta seu faturamento, porque você consegue fazer mais pesquisa no mesmo tempo, ou você diminui o valor e tem uma base de clientes eventualmente maior. Então, assim, a jurimetria é um aliado do advogado, né, hoje em dia, em que a gente vem trabalhando muito forte nessa frente para tentar melhorar a atividade do operador do direito aí no seu dia a dia. Legal. Ótimo. E só para deixar eles mais interessados, quando eu bati aquele papo com você, naquele dia, e você me mostrou isso, aí eu falei, cara, isso deve custar uns R$2.000 por mês para o escritório. Aí eu fui no seu site, e cara, é muito acessível, de verdade. Se você é advogado, é de escritório, entra no site deles, eu já deixei aqui. Quando eu mandar um e-mail com a gravação, eu mando o site deles de novo. É super acessível, né, Euclides? Então, assim, é realmente uma democratização do conhecimento. Eu fiz uma extensão universitária em Nova York há uns 2 anos, e lá nos Estados Unidos a gente sabe que eles usam a Common Law, né? O sistema deles é a Common Law, todo baseado em jurisprudência. Então, essa busca de jurisprudência é muito mais detalhada e muito maior em números. E aí, a gente que é da Civil Law, que abre doutrina e tal, a gente perguntou, né, para a coordenadora do curso. Mas como é que vocês fazem busca? Se vale ainda, se não vale e tal? Ela falou, tem essas 2 grandes empresas, não sei o quê. A gente perguntou quanto é que custa isso pro escritório. Ela falou $1 milhão por ano. Nossa. A Westlaw, $1 milhão ao ano para o escritório. Então, não é à toa que, é óbvio, isso é um dos milhares de fatores pelos quais contratar um advogado nos Estados Unidos e ir até o fim no julgamento é caríssimo, né? É muito, muito, muito caro. Então, quando eu vi tudo que o seu produto oferecia, eu falei, cara, não deve ser $1 milhão por ano, mas deve ser muito caro. Mas não é. Se você é advogado,
é um valor bem razoável por tudo que você vai economizar de tempo fazendo as pesquisas. E também a análise dos dados, né, de Euclides. Não é simplesmente você achar 10 jurisprudências, como quando eu era estagiária eu fazia. E Isso. para você achar as jurisprudências e fazer a correlação entre elas, cara, é muito tempo que se leva. Então, a Bastante. análise de dados é mais um layer aí, né, que vocês têm. Na verdade, assim, o foco principal é a jurimetria, mas aí, assim, meio que de bandeja já tem a plataforma de jurisprudência, porque ela é a base da jurimetria, né? Então, como a gente já tem que buscar o julgado, a gente pensou, por que não também fazer um motor de busca assertivo? Né? Existem hoje em dia algumas fontes que unificam dados de diários oficiais e tribunais de justiça, mas nas nossas pesquisas a gente viu que os advogados perdiam tanto tempo quanto indo diretamente no site do tribunal, se não mais tempo, porque os tribunais às vezes têm até mais filtro que essas ferramentas. E, eventualmente, você não precisa fazer a busca em todos os tribunais de justiça, né? Você vai procurar precedente, por exemplo, num tribunal maior, né? Que está ali elencado, por exemplo, como grande porte no Conselho Nacional de Justiça, porque potencialmente no Tribunal Superior a possibilidade disso ser revisado é menor. Então, assim, às vezes você vai direto no site do tribunal que você tem que pesquisar no STF, no STJ e, sei lá, no TJ de Minas, se você está lá em Minas. Não precisa de muito mais coisa, né? Então, a nossa ideia foi unificar a experiência de busca de tribunais de justiça e também de fontes administrativas. Então, a gente tem decisão lá do CARF. Né? O pessoal de tributário adora a ferramenta porque, assim, tem CARF e tem TRF. Então, porra, a ferramenta do CARF, a ferramenta de busca deles é muito ruim, né? Tem ementa ali que parece um tweet, né? Do tweet antigo, de 140 caracteres, não de 280. E aí a decisão tem 10 folhas. Né? Como que você resume tão bem o negócio em 2 linhas e aí o quão difícil é para o advogado fazer essas pesquisas? Né? Então, a nossa ideia é também entregar uma plataforma de jurisprudência para facilitar o trabalho da equipe, unificar a base de conhecimento de acordo com contextos. Então, a gente deixa que você crie pastas, etc., né, para compartilhar com a equipe. Do ponto de vista de jurimetria, a nossa ideia foi justamente de tornar isso acessível. Né? Porque no Brasil, eu mesmo, quando eu estava trabalhando em fundo de investimento, eu recebi um orçamento de R$620 mil para análise de 104 mil julgados. Né? Eu achei quase desrespeitoso, obviamente não vou falar o nome da empresa, mas o que a gente propôs criar foi um produto de jurimetria, não uma consultoria de jurimetria, em que você tem a taxa de setup, aí tem a customização de não sei o que, aí tem a atualização do acervo. Então, assim, atualizar o acervo é o nosso core business, assim, nosso... O direito é vivo, todo dia tem regulamentação, todo dia tem alteração de artigo, todo dia tem, né? Então... Exatamente. Então, assim, o nosso propósito foi produtizar e dar isso para todos os advogados para ver o que eles conseguem fazer com a ferramenta, né? Justamente de democratizar o conhecimento e também transparência do judiciário e tal. Então, a gente tem uma proposta de valor, assim, um custo para contratação bem atraente, justamente porque a gente quer ganhar no volume, né? E não, a gente não quer ter, tipo, 100 clientes, né, de consultoria. A gente quer super, né? Super valores, né? Exatamente. Então, assim, você paga por número de assinaturas. Meu escritório tem 20 pessoas. Então, beleza, a assinatura, a mensalidade custa X. Né? É isso, pronto, ponto final. E o Barbosinha, quando é que vocês imaginam que vá para o mercado? Eu achei absolutamente incrível. O Barbosinha, hoje em dia, ele é um teste interno. A gente precisa melhorar algumas coisas ainda para ter o nível de confiabilidade. É alguma coisa entre 6 meses e 1 ano aí. A gente queria muito lançar antes mesmo, né? Mas é uma tecnologia que vocês devem imaginar um pouco complexa, para você conseguir fazer todo esse tipo de processamento em cima de 40 milhões de decisões judiciais que hoje em dia a gente tem. Quando a gente tiver com 100 milhões, com 150 milhões, isso vai ficando um pouco mais complexo. Mas em algum momento ele vai estar disponível aí como uma ferramenta enterprise aí para
para escritório, departamento jurídico, e aí também vai ter um free tier, né? Vai ter uma parte gratuita que vai dar para qualquer pessoa fazer algumas perguntas ali direto no Google Assistente, na Alexa, em qualquer lugar. Cara, tá muito mais legal estudar direito, né? E praticar direito do que na nossa época que não tinha nada. Hoje em dia é legal pra caramba, meu. Era o Vademecum e a biblioteca do escritório e pesquisas rudimentares de jurisprudência. Exatamente. Hoje em dia é mais... a gente tem também esse intuito de tornar o direito mais sexy, né? Mas, tipo, é mais legal e tal. Tipo, não é aquela coisa, putz, tão maçante. Quadrado, né? Exatamente, assim. Então, até o Barbosinha é uma inspiração óbvia no Rui Barbosa, né? Só que, tipo, muito mais... É o Rui Barbosa que a gente fala on steroids, assim. Tipo, super! Sabendo ler 40 milhões, 50, 100 milhões de decisões, tira dúvida, né? Então ele vai ser meio que um Google do advogado ali no dia a dia, um aliado para estar no escritório ali, dando dica e auxiliar o advogado na tomada de decisão. Então, assim, a gente não pretende nem vai em nenhum momento substituir o advogado, até porque se a gente substituir o advogado, a gente não tem cliente, né? A empresa acaba. Mas a ideia é assim, quem faz a pergunta para a plataforma de jurimetria, para o Barbosinha, para o sistema de jurisprudência, quem faz é o advogado, né? Então, assim, quem sabe como modelar o dado é o advogado. A gente de tecnologia não faz tudo sozinho. Fazer pesquisa é o advogado, né? Exatamente. É a mesma coisa que a gente não saberia fazer uma pesquisa sobre os resultados do medicamento X sobre o Covid-19. A gente não é médico, a gente não sabe os caminhos para chegar lá, né? Então... Até os primeiros testes que a gente fazia busca muito simples, assim, para testar o motor de busca, né? Então, a busca que a gente sempre faz é dano moral. Então, a gente quer testar um negócio novo, a gente procura lá por dano moral. E aí a gente colocou a ferramenta na mão de uns advogados para testar. E, veio uma busca, tipo, gigantesca, assim, não cabia nem na tela e o monitor era, tipo, de 24 polegadas, 4K, cabia bastante texto. E ele fez uma busca e a gente falou, nossa, isso daqui é complexo, beleza. E, assim, resolveu o problema dele, né? Então, o tempo de navegação que a gente vê na ferramenta é de 5 minutos e 40 segundos, em média, que é o tempo que a galera tem de estou com uma dúvida, fiz a pesquisa, encontrei o resultado e fui embora, né? Tipo, vou trabalhar, né? Exatamente, deixa eu trabalhar. Né? A gente tem aqui algumas perguntas que eu falei para vocês, né? Da Carla Saboia. Quando você está fazendo uma análise de mérito, lidando com um volume imenso de precedentes, como garantir que os precedentes não têm nuances quanto à matéria de fato ou alguma questão processual, por exemplo, específicas que o diferenciam da situação que você está pesquisando? Ou seja, o caso seria igual ao que te interessa, mas uma especificidade levou a um resultado diferente. Isso potencialmente influencia o resultado de pesquisa ou entra na margem de erro? E aí ela faz um PS. Quero dizer, é uma situação de cálculo de probabilidade, na qual, pelo que entendi, você não examinaria cada acórdão isoladamente. A gente analisa cada um dos acórdãos, todos os textos eles são considerados, e aí que entra muito a parte de ciência de dados começa a ficar mais interessante num caso desse. Porque na parte, acho que se eu não me engano, de machine learning, a gente tem uma área, um campo de estudo que chama de feature engineering, né? Que assim, o que é uma feature dentro do machine learning? É uma parte do texto, assim, sendo muito, vulgarizando muito a parte técnica, é o que vai fazer a máquina tomar aquela decisão, né? Então, quando a gente faz tagueamento de parte de discurso, né, o POS tagging, tipo, algumas técnicas que você tem aí de processamento de linguagem natural, você consegue buscar a referência do porquê que foi julgado de forma A e não de forma B, né? Então, assim, mesmo você analisando 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de dados, é possível você estabelecer, né, a fundamentação de cada um deles com ciência de dados, mas a gente ainda não está lá. Então, assim, a gente é uma equipe de 4 pessoas, né, que faz tudo que dá e o que não dá. Isso é uma das coisas que a gente tem muito em conta, tanto que assim, tem algumas telas
que às vezes você vai analisar ali 100 resultados, possivelmente não vai ter o índice de procedência. Porque 100 julgados, às vezes, não é o suficiente. A gente não consegue dar 100% de certeza que o resultado é aquele. Então, nesse caso, é uma informação que a gente omite para não dar informação errada, né? Então, ela pergunta, isso potencialmente influencia o resultado da pesquisa ou entra na margem de erro? Influencia o resultado da pesquisa, mas nunca o resultado vai ser 100%, como você analisar todos os julgados um a um e entender exatamente qual nuance levou aquele julgado a ser daquela forma. E aí mas entra aquela... tanta pesquisa também, né? Isso. Você tem a big picture e depois você vai analisando... O que é legal é que, assim, a gente, na ferramenta que a gente permitiu o advogado fazer foi o que a gente chama de drill down, né? Então, você vai conseguindo fatiar o dado até você chegar naquele, né? Naquele caso. Então, você pode analisar uma massa, depois analisar outra e falar, bom, por que aqui, nesse caso, o índice de procedência ou improcedência é maior do que aqui? Então, você começa a analisar um escopo muito menor de decisões, né? A gente ainda, de novo, esse é um dos motivos pelo qual o advogado continua sendo indispensável, né? A gente não consegue nem tem a ambição de fazer tudo isso com aprendizado de máquina, porque senão, teve até um escritório que a gente foi uma vez, que o advogado queria uma pesquisa, que depois que ele terminou de brifar a pesquisa, eu falei para ele assim, cara, tomara que a gente não consiga fazer isso, porque o dia que a gente fizer, você perde o emprego. Então, tem algumas limitações do que é possível aí de ser feito. Óbvio, tem coisa que vai entrar na margem de erro e a gente sempre vai deixar um disclaimer ali na tela, né? Mas é possível de identificar com tecnologia o que levou um advogado, qual foi o ponto crucial a decidir de jeito A ou de jeito B. Para isso, a gente vem trabalhando num negócio que, assim, tem um parceiro nosso, né, um advogado, que ele nos orienta com algumas questões jurídicas, e ele é acadêmico, é professor e tal, e eu falei para ele assim, Eli, qual que é a estrutura sintática de uma tese jurídica? Aí ele falou, cara, pelo amor de Deus, não entra nesse campo, cara, você vai arrumar uma briga enorme, tem pelo menos 5 teses diferentes, e você nunca vai conseguir responder. Eu falei, esse é o tipo de problema que a gente resolver, né? Então, quando a gente define qual que é não a morfologia, mas enfim, a sintaxe de uma tese, né, do que ela é composta? Ela é composta de uma fundamentação jurídica, de uma arguição, de um argumento e de um fato. Será que é isso? Se for esses 3 elementos, eventualmente a gente consegue identificar teses, e aí a gente fala, olha, o que levou o juiz a julgar dessa maneira foi a tese adotada em fase de contestação, né? Então é possível de fazer. Legal, excelente. E aí vem o Bruno. Euclides, na sua opinião, nesse processo de aplicação da jurimetria, quais seriam os benefícios e malefícios que você enxerga basicamente no exercício da função de um advogado? Eu acho que benefício tem primeiro aumento de produtividade, com economia de tempo, com saber mais lendo menos, né? Então, assim, uma das dores que a gente mapeou na JUIT é que muitas vezes os advogados eles leem uma quantidade grande de julgados para começar a traçar uma estratégia de defesa, porque ele precisa responder uma pergunta, né? Então, essa é uma força muito grande. A jurimetria permite você saber mais lendo menos, né? Porque nada é tão simples quanto você bater no olho num gráfico e entender num gráfico de pizza quanto que é julgado procedente ou parcialmente procedente, quantos por cento é conhecido, quantos não é. E aí, quando você vê o porquê disso, você também já consegue pensar em algumas coisas. Tipo, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que tomar cuidado com aquilo. Que são coisas que você levaria aí 4 horas para fazer, 5 horas para fazer, e hoje em dia você consegue fazer com alguns poucos cliques. Em termos de malefícios, uma coisa que eu tenho muito em conta, e a gente pensa cada dia mais em como evitar isso, é fazer o advogado tornar ele preguiçoso, né? De achar que o sistema vai responder tudo, né? De achar que o Juit Himmer tem, por exemplo, todas as respostas. Não tem. Ele não tem mais que estudar um pouco de doutrina assim,
De Isso. fazer curso de reciclagem, sim, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele vai conseguir entender, por exemplo, como é julgado casos de. Eu trabalhei com direito digital toda a minha carreira jurídica, gente, então eu não consigo muito sair desse assunto. Mas vamos pensar, tem o IP, que é o identificador lá, tipo, em ambientes digitais, né, no computador. E aí você tem o IPv4, que é uma formação de 4 octetos, que a gente chama, então tem por exemplo, 255, tem, sei lá, 192.168.0.1, é um IP, e você tem o IPv6, né? Por quê? O IPv4 acabou as combinações possíveis de IP que você pode atribuir. Então, o que aconteceu é que as operadoras de telecom tiveram que atribuir o mesmo IP para pessoas diferentes. Imagina que você e outra pessoa durante algum tempo do dia tem o mesmo RG, né? Ou tem a mesma impressão digital e alguém comete um crime, uma impressão digital leva duas pessoas diferentes. Então, vamos supor que o advogado, isso é uma questão super nova, né? Vem acontecendo, sei lá, de 2016, 2017 para cá. Está acontecendo? Tá acontecendo, né? Então, basicamente, o criminoso pode ter o IP do meu computador, cometer um crime e a polícia vir parar em mim. Exatamente. Uau. E aí tem um dispositivo tecnológico que você chama vulgarmente de porta lógica. Então, a porta lógica, ela ajuda você a falar se esse IP estava no computador A ou no computador B, para evitar que batam na porta da Bruna Mark com uma ação de busca e apreensão, né? Então, quando o advogado, por exemplo, comecei a estudar essa matéria hoje, deixa eu ver como isso está sendo julgado no tribunal. 2 cliques, já vi ali, já entendi. Isso é um malefício. O advogado achar que olhar o que está sendo julgado supre todas as áreas de conhecimento do direito. Né? Lembrando que a gente aprendeu lá na faculdade que, cara, fonte do direito é lei, doutrina e jurisprudência. Né? Então, assim, a gente entrega, a gente encurta o caminho, mas a gente não fala absolutamente tudo que o advogado precisa saber. Toda a composição técnica de uma defesa, ela depende de muito estudo, né? A parte burocrática e chata de fazer pesquisa, vocês podem deixar com a gente. Agora, estudar doutrina e etc. é uma coisa que a gente ainda precisa fazer. Tá. Porque é o que você falou, se você tem tecnologia para isso, você não precisa mais de humanos, né? Exatamente. Você coloca lá, eu como cliente, olha, sei lá, a escola da minha filha não quer dar desconto na época de pandemia. Ele vai me falar, eu vou entrar na justiça. Cara, aí você tem um juiz robô, você tem advogado, né? Enfim. Exatamente. Aí o robô peticiona, o robô decide. Decide, entra com recurso. E aí a gente faz o quê? Nada, né? Fica aqui em quarentena, conversando. Exato. Ó, F. Giuseppe, Neto, aquele layout que você compartilhou é o do plano corporativo? Aquele ali é o do trial, né? Mas é o do plano corporativo. A gente tem outros dashboards, né? No plano de assinatura de cliente já. Então a gente pode montar tribunal, a gente pode montar painel por tribunal. Tem alguma coisa ou outra que a gente monta sob demanda e etc. Mas respondendo objetivamente, sim. Legal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Ele tem no trial, inclusive, aquele painel, se vocês entrarem lá no site e preencherem lá nome, e-mail, a gente libera um trial, um teste de 14 dias, né? E aí legal. Podem acessar aquele painel ali. Sabe o que a gente sempre propõe no Descomplicando? Um cupom de desconto para a nossa audiência. Eu falei com o nosso CTO, conversei com o pessoal lá. A gente vai ver o quanto que a gente vai fazer, pode ficar tranquila, né? E aí, se tiver de quanto que a gente faz, a gente divulga até semana que vem, pode ser? Tá bom, você me manda o cupom e aí todo mundo que está aqui, que fez inscrição pelo Simple, eu mando um e-mail lá para vocês e aí vocês têm o cupom na contratação. Bom, a gente estourou o tempo, que é muito bom, o que significa que as pessoas estão interessadas e perguntando. Cleiton, põe aqui, por gentileza, seu e-mail, então, e o site de novo da Jude, que eu já coloquei, mas é bom reforçar. Tá. No chat. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida específica, pode entrar em contato com você, né? Claro, por favor. Legal. 24/7. A gente, startup, funciona todo dia, toda hora. Cara, e assim, com 4 pessoas, vocês conseguiram fazer isso? Imagina com um grande investidor e com muita gente trabalhando. Vocês vão realmente continuar revolucionando
E, enfim, tem muito de ter te conhecido. Eu fiquei absolutamente encantada com a tecnologia. Eu acho que o mundo do direito tem uma gente muito boa aí fazendo inovação, trazendo outras áreas para cooperar com os advogados, com a justiça, com o acesso à justiça, com a celeridade da justiça. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar com essas startups que estão revolucionando, e a Juit com certeza é uma delas. E, enfim, agradeço você pela sua disponibilidade. Eu sei que você é super ocupado, como todo mundo de startup, tem 1000 coisas para fazer. Super obrigada pela disponibilidade. A Carla Saboia, o bot é incrível mesmo, é absolutamente incrível. Enfim, muito obrigada a vocês também por terem participado. Quem teve que sair antes ou voltou depois, isso está sendo gravado. Eu vou também mandar até a semana que vem a gravação pelo e-mail do Simpla. Cleide, super obrigada. Espero que a gente tenha mais bate-papos como esse, super interessantes. Claro. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Estou acompanhando aí as redes sociais, que todo mês a gente tem bate-papo com pessoas super interessantes. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Eu agradeço o espaço, em primeiro lugar. Deixo o convite aí, se vocês quiserem seguir a Juit nas redes sociais. Tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, etc. Legal. Eu mando tudo no e-mail para eles, então. O cupom de desconto, o site, todas as redes sociais. E aí todo mundo pode entrar. Tá ótimo, então. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.